Bem-vindos a mais um episódio do podcast Ideias a Contracorrente. O meu nome é Eduardo Branquinho e estamos de novo com o José Luís Andrade, que é doutorado em História Contemporânea, para o terceiro episódio da série que estamos a fazer sobre a Guerra de Espanha. O episódio de hoje, mais uma vez, tem um título provocatório e chama-se Os Internacionais de Franco. Quem conheça pelo menos o mínimo sobre a Guerra de Espanha sabe que quando se fala dos internacionais, se falam dos voluntários internacionais que estiveram ao lado da Frente Popular e dos que são conhecidos normalmente como os republicanos. Ora, do outro lado, do lado do bando sublevado, dos nacionais, de como queiramos chamar-lhe, houve também vários voluntários. É claro que neste programa vamos deixar claro que as intervenções externas, como são as mais, lá está, as que são bastante conhecidas, italianas e alemãs, vão ser referidas, mas deixadas de lado, porque o que nos interessa é ver os voluntários propriamente ditos e não o intervencionismo de outros países. Ora, para este trabalho, há duas obras muito importantes, são elas, e aqui por ordem de publicação, um livro chamado Los Otros Internacionales, de um autor espanhol que se chama José Luis de Mesa, que saiu pelas edições Barbarroja em 98, e um livro mais recente, que se chama Les Brigades Internationales de Franco, do francês Sylvain Roussillon, que são duas obras muito importantes sobre este assunto. No entanto, não podemos também deixar de referir, isto foi o José Luís lembrou-me isso, porque ele, como investigador sério que é, foi ler tudo o que havia sobre o assunto. E há um livro também de uma historiadora chamada Judith Keane, é um livro intitulado Fighting for Franco, que podemos considerar que é um livro mais do outro lado, pronto, e que tem simpatias pelo outro lado. Antes de começarmos a emissão, tivemos a nossa conversa habitual e falámos de vários voluntários, e é interessante que é mesmo desconhecido. É claro que talvez os que se interessam pela Guerra de Espanha conhecerão pelo menos a intervenção dos irlandeses, do O'Duffy, até os franceses, os portugueses também dos viriatos, mas esse é um tema longo que vamos guardar talvez para outro episódio. Mas muitos nunca terão ouvido falar, por exemplo, de voluntários romenos, sul-americanos, ingleses e mesmo até de outras paragens como voluntários judeus, libaneses, entre outros, asiáticos também. José Luís, bem-vindo de novo a este podcast e temos aqui um tema que dava por si só uma série, mas vamos tentar resumir como temos feito. Vamos tentar que este vai ser um exercício muitíssimo mais exigente, porque, como há bocado dizia, é um pouco trabalhar sem rede, porque até agora os outros que fizemos havia um conhecimento de base e detalhe que me permitia considerar estar mais à vontade. Hoje vai ser um desafio e vai ser interessante começar a abarcar, portanto, toda esta gente que ocorreu à Guerra Civil de Espanha. Vamos recordar que a Guerra Civil de Espanha foi de facto um conflito eminentemente nacional, mas que acabou, portanto, porque se travou, obviamente, praticamente em Espanha, só em Espanha, mas na realidade era um conflito internacional de natureza ideológica de que se tratava. As causas comuns para estas pessoas que ocorreram a lutar ao lado do Franco, algumas pontualmente até lutaram dos dois lados e oscilaram de sítio, são casos muito pontuais, mas existiram. Até houve casos que foram recusados pelos sublevados porque teriam, por questões de desconfiança, teriam combatido na Guerra da Etiópia, por exemplo. Portanto, o sentido aqui de onde estava a liberdade era muito importante. E, de certa forma, é por isso que me parece muito desadequado a classificação de os fascistas que lutaram ao lado de Franco ou coisa no género. Porque, efetivamente, há casos, e citarei alguns, nomeadamente entre os franceses, de pessoas que acabaram por serem enforcadas pelos alemães por represália de pertencerem à resistência e lutaram e foram condecorados durante a Guerra Civil de Espanha do lado, obviamente, do Franco. O que unia esta gente eram questões de natureza religiosa e, na decorrência, questões civilizacionais, como poderíamos dizer hoje. O que juntava
os camisas azuis, e frise bem, azuis, muitas vezes chamam-lhe camisas verdes, os camisas azuis irlandeses, e já explicarei o que é isso, os camisas azuis irlandeses, com os judeus sefarditas marroquinos, por exemplo, ou franceses, era uma questão civilizacional, era uma questão que tinha muito que ver com o avanço que se sentia e a pressão que se sentia por parte do Partido Comunismo, como falámos, penso que na anterior conversa. A União Soviética tinha-se transformado no quartel-general da Revolução Internacional e desde o início da Guerra Civil, e eu queria só fazer, não é um reparo, é meramente um comentário. Um comentário que para mim é importante, a esmagadora maioria das pessoas, sobretudo para os espanhóis, não é importante. Para mim é muito importante, porque eu apenas e agora falo para ti, e obviamente os nossos ouvintes talvez percebam aquilo que eu estou a dizer, a questão do republicano. Como sabes, sim, o problema da terminologia. tu vês, mesmo nos comentários sobre alguns dos livros que referiste, nomeadamente o da Judith Keane, que o título é enganador. O título é enganador porque, na realidade, o livro da Judith Keane é quase um gozo à verdade e o pôr em causa das verdadeiras razões porque as pessoas foram combater ao lado, digamos, dos sublevados. Muitos deles foram combater antes sequer do Franco ser o líder do bando nacional. Isto tem muito a ver, e percebes isso nos comentários, com a questão republicana. A questão republicana é o grande engano na Guerra Civil de Espanha. Tu tens do lado dos sublevados a primeira autoridade, do primeiro órgão de liderança dos sublevados, que era a Junta de Defesa Nacional, que foi instituída logo em 24, uma vez falhado o alzamento, portanto, uma vez falhado o levantamento ou pronunciamento, como quiser chamar, que iniciado em 17 de julho, precipitadamente em Melilla, ou 18 de julho, na Península, quando esse levantamento falhou, passou-se a uma situação de guerra civil. Uma situação de guerra civil e a 24 de julho é constituída a Junta de Defesa e na Junta de Defesa, logo de início, o líder da Junta de Defesa, até em 1 de outubro ser instituído Franco, como chefe de Estado e generalíssimo, ou o contrário, generalíssimo e chefe de Estado, era Miguel Cabanellas, que era um conhecido maçom e republicano. Não havia mais republicano que Miguel Cabanellas no sentido clássico de republicano. Passado pouco tempo, apareceria outro elemento também republicano, herói da República, como Gonçalo Queipo-de-Lhano, que inclusive esteve refugiado em Portugal em 15 de dezembro de 1930, depois de encabeçar uma revolta republicana falhada em Quatro Vientos, em Madrid. A grande maioria, ou pelo menos uma parte muito significativa dos falangistas, eram republicanos. Portanto, permitir que a palavra republicano induza muitas pessoas que fazem uma abordagem à guerra civil baseada naqueles clichês de que lhes agrada mais republicanos que monárquicos, o caso dos americanos, manifestamente, que têm sobre a monarquia uma apreciação sempre muito pejorativa, porque é a história histórica, que eles têm, não é? Exatamente, pela sua situação muito particular. A situação de republicanos é enganadora. Por isso eu prefiro chamar-lhes Frente Populistas e seus aliados, e tive um cuidado enorme nas 1000 e tal páginas da minha tese em fazer sempre isso. Portanto, Frente Populistas ou seus aliados, neste caso específico, os seus aliados, seria o Partido Nacionalista Basco, sobretudo pelas suas características de maioritariamente católico e, portanto, diferente, e que estavam nessa aliança com a Frente Popular por questões independentistas, mais por questões de natureza ideológica. Exato. Uma exceção. Pronto. E, portanto, para isso, na realidade, os republicanos com que nos estamos a confrontar, nós em Portugal sabemos muito bem o que é que estamos a falar. Eles são a facção democrática, eles correspondem à facção democrática do Partido Republicano Português, que durante a Primeira República levou a cabo uma política neo-jacobina e, portanto, do ponto de vista da ciência política, o que eles são, na realidade, é neo-jacobinos. Portanto,
daí a perseguição à igreja, daí o terror, daí a arbitrariedade do ponto de vista judicial, a forma como geriam as Forças Armadas, em que excluíam os suspeitos de serem católicos ou monárquicos. Portanto, o que está no poder em Espanha é uma facção neo-jacobina que, a partir de maio de 36, esconde uma via revolucionária maximalista do Partido Socialista, que é encabeçada por Lara Caballero. Portanto, nós estamos a falar de comunistas, estamos a falar de socialistas revolucionários, portanto, em termos de ciência política, os chamados maximalistas, e que pretendem uma revolução proletária em Espanha e que não são necessariamente comunistas. O Partido Socialista é sempre visto com alguma bonomia pelos historiadores espanhóis, mesmo até aos dias de hoje, apesar de terem sido os principais causadores do terror e dos massacres na Guerra Civil de Espanha no lado da Frente Popular. Pronto, esta era uma pequena nota de introdução. Termos atenção ao léxico, o léxico é muito importante. José Luís, não, é muito importante falares nisso, até... Bem, às vezes recorda-me, em Portugal não foi exatamente igual, porque depois em Espanha há a questão monárquica, mas se alguém quisesse também tratar apenas por republicanos o Afonso Costa, descurando o facto. É claro que o Estado Novo em Portugal foi uma república, por isso torna as coisas mais complicadas. Exatamente. É óbvio que há ou mais simples. Mais complicada ou mais simples. Não, mais complicadas para quem queira subverter o termo. Quero dizer. Mas aqui é claro que há um setor conservador republicano que apoia diretamente o Estado Novo e que às vezes também confunde os grandes defensores da Primeira República, porque há muita gente que se passa para este setor e as coisas não são assim. Duarte, permite-me lembrar-te que o 28 de maio é uma revolta essencialmente republicana. Exatamente. Que manteve o regime republicano de gajos que foram ministros da República, como o Carmona, não é? Que tinham colaborado com a República. E, portanto, não há aqui nenhuma dúvida em relação ao assunto. Exato. No nosso caso, há até uma questão importantíssima, que é a manutenção da bandeira nacional. Eu acho que só isso mostra que... Mas não só. Esse setor conservador era efetivamente conservador e até alguns deles da antiga filiação, estou a falar 28 de maio, filiação maçónica, ou pelo menos educados nos chamados princípios do livre pensamento. Ou pelo menos isso, com o caso, obviamente, do Carmona, mas não só. Mas não podemos esquecer que o reviralho propriamente dito surge dos apoiantes do 28 de maio e que, obviamente, não gostaram do caráter de ditadura mais duradoura que o regime começou a ter. Eles estavam convencidos que a ditadura poderia ser boa se fosse a deles, que era geralmente portanto, os cunhalialistas, portanto, as pessoas ligadas ao republicanismo liberal de Cunha Leal, iríamos dos seus associados, de onde, aliás, surgiu, e que depois, obviamente, se afastou, surgiu o tal inventor / criador dos viriatos, como iremos ver, mas eu peço que seja noutro programa, porque acho que merece isso, que é o Jorge Botelho Muniz, e poderemos falar sobre o assunto, que era, obviamente, um homem que vinha desses setores. Ponto. Olha, ainda ao assunto... Luís, mas agora uma coisa. Diz. Bem, se calhar deixamos aqui já claro, até para quem nos está a ouvir, que a questão dos viriatos, bom, podemos deixá-la aqui já referida, como muitos saberão, os viriatos foram os voluntários portugueses durante a Guerra de Espanha. Há muita coisa sobre isso escrita, há também muita mitologia sobre isso, e por isso esse tema vai ser deixado para o episódio que temos dedicado exatamente a Portugal e a Guerra de Espanha. É melhor assim. Antes de irmos aos voluntários propriamente ditos, José Luís, pedia-te, já falaste no livro da Judith Keane e pedia-te que também falasses desta forma breve nos dois outros, a começar pelo José Luís da Messa, que eu sei que tu, como homem humilde, não queres aqui referir, mas digo eu, que é para isso que cá estou, que aliás se trata de um historiador espanhol que elogiou a tua tese. Queres partilhar não só o elogio, mas também e referiste ao trabalho dele propriamente? Não foi, obrigado Duarte, mas não foi a minha tese. Ele elogiou espantosamente, foi os meus dois livros anteriores à tese, aqueles que existem em português, editados pela Leia, pela Casa dos Livros,
e foi esse que, de facto, aliás, sou o primeiro autor, tenho a ser o primeiro autor elogiado pelo José Luís de Mesa no seu livro, que ele que fez aparecer e que me deixou altamente preocupado, confesso-te, muito pouco tempo antes da minha tese estar pronta e entregue para apreciação no Júri Internacional em Navarra. Portanto, fiquei um bocado aflito, porque, obviamente, era algo que vinha concorrer com o espaço que eu me estava a debater. Bom, fiquei sossegado, é um grande livro, é um calhamaço, é um grande livro, que é dedicado, como ele já tinha prometido, José Luís de Mesa Gutierrez, é o seu nome completo, já tinha prometido há bastante tempo que iria fazer sobre os voluntários portugueses. E ele desmonta, como eu desmonto na minha tese, o mito dos viriatos. Os viriatos têm que ser encarado como uma intenção que não foi concretizada e, essencialmente, um tratamento jornalístico simplista sobre qualquer voluntário português que esteve na Guerra Civil de Espanha, mas não existiu enquanto corpo, e que iremos falar hoje também sobre alguns que, na realidade, depois vamos verificar, também não existiram. Foram intenções bombásticas de partida e que se contagiaram umas às outras. Mas isso era melhor deixarmos, que é de facto interessante, e o livro, o Zé Luís Gutierrez, Zé Luís de Mesa, perdão, como se deve dizer em espanhol, o Zé Luís de Mesa, que é um grande historiador militar espanhol, começou por se basear no trabalho de outro historiador, Rui Maria Gárate, também um historiador militar, e que começou por estabelecer alguns apontamentos sobre os mais conhecidos, aqueles mais conhecidos. Os mais conhecidos do ponto de vista político foram quase por uma escala até invertida de número de participação, mas não invertida do ponto de vista de impacto, foram primeiro os romenos, os franceses e os irlandeses, assim nos principais, e nós vamos seguir cronologicamente e vamos seguir a questão dos irlandeses. E depois já chegarei porque é que os romenos foram os mais impactantes. Luís, só para precisar, neste momento estás a referir-te ao livro Los Otros Internacionales, em 98. Sim, exatamente. Estou-me a referir, tanto ao que é anterior livro, ao livro sobre os voluntários portugueses. Sim, que é anterior, é o primeiro e é o que vamos tratar hoje. Falaremos do livro do Mesa no outro episódio em que tratámos, quisemos, os viriatos, ou o mito dos viriatos, como lhe quiser chamar. Podemos tratar isso depois, mas agora vamos cingir, portanto, aos outros internacionais de Franco. Ou, se quiseres, e também a Sylvain, ao Sylvain Roussillon, como sabes, Sylvain, sabes melhor que eu, em francês, pode ter os dois sexos, pode ser penso para uma senhora, como pode ser para um homem, se não estou em erro. Sylvain, mas é mais um nome Uma vez a masculino. Sylvain com... Bom, não interessa. Eu durante bastante tempo não sabia se era uma senhora, se era um homem, até que de facto, mas isso já foi há muitos anos, até que de facto descobri. E o trabalho do Roussillon está, sobretudo, profundamente documentado sobre os voluntários mouros. Grande parte do que nós falámos no último programa, no caso do Sylvain, aprendi-o com o Roussillon. Pois, desculpa, não, porque no caso do Sylvain, eu estava a pensar, Sylvain é masculino, pois feminino tem que ser Sylvaine. Mas também já vi casos de que eram senhoras e não tinham o E no fim, mas agora não interessa, é um disparate, estamos a discutir isso, portanto se quiseres, insuficiência minha, ignorância, que foi superada, e obviamente é um senhor bastante mais novo que eu, deve ter os seus 60 por agora, e um grande historiador, e foi com ele que eu aprendi bastante sobre a questão dos magrebinos no apoio de Franco, e que falámos na última vez. Ora, falando concretamente, utilizando os dois livros como fonte, os dois livros, o do Sylvain e o do José Luís, como base, vamos tentar fazer uma abordagem o mais simples possível para não confundir as pessoas sobre... Os irlandeses terão sido, porventura, dos primeiros a reagir logo, mal conhecido a entrada em estado de guerra civil,
e apareceram logo ofertas, de certa forma motivadas também por questões de política interna irlandesa, de uma direita mais musculada, ligada ao general Owen Duffy, conhecido em irlandês como Eoin O'Duffy. Era um general do IRA, tinha sido um elemento do IRA, partidário de Michael Collins, aliás, era porventura foi braço direito, ou um dos braços direitos do Michael Collins, que foi o comissário numa altura do governo, no governo era o comissário da Garda. Portanto, a Garda, como sabes, é uma polícia um bocado equivalente à nossa Guarda Nacional Republicana. Portanto, exatamente, ao Guarda Civil Espanhola. Exatamente, ao Gendarmerie Francesa, por aí. E, portanto, e que constituiu vários movimentos. Eram movimentos que surgiam, apareciam, desapareciam, um bocado aos sabores da política interna irlandesa. E constituiu um movimento chamado os Camisas Azuis, da Blue Shirts, que chegou a ter cerca de 100 mil adeptos e pessoas, e que olhava bastante para, já chegados aos anos 30, olhava bastante, e penso que o movimento era criado para aí em 29, 30, ou mesmo antes, mas que olhava bastante mais para Mussolini do que para Hitler. Penso que um pouco pelo seu arraigado catolicismo, sabes a importância que o catolicismo tem entre os irlandeses, sendo que, no entanto, um dos primeiros a enquadrá-los na ida para a França foi penso que ele se chamava Nigel Fitzpatrick. Até era protestante, não era católico, mas era um homem do antigo. Muitos deles partilhavam um passado de oficial no Exército Imperial Britânico, passagens pela Índia, depois no Exército Independente Irlandês. Portanto, tinham uma vida, mas que vinham, muitos deles até de Sandhurst, até tinham passado pela Academia Militar em Sandhurst, alguns deles. Ora bem, ele, o O'Duffy, ofereceu ao Franco, logo no início, diziam ao Franco, eu penso que não era ao Franco, eu penso que terá sido ao Mola, porque o Franco não era ainda muito conhecido, o Franco como protagonista da guerra, só passou a ser internacionalmente a partir do dia 1 de outubro de 1936. Até lá, quem tinha sido o diretor da conspiração, e uma vez morto Sanjurjo aqui na Quinta da Marinha, em Cascais, era a tal junta de defesa que mandava, havia o comandante do Exército do Norte, que era Mola, havia o comandante do Exército do Sul e do Norte de África, que era Franco, uma grande autonomia para o general Caprilhano, formalmente comandante da 2ª Divisão Orgânica em Sevilha, mas, portanto, os contactos com eles seriam sobretudo com Mola e, sobretudo, através dos requetés navarros. Foi para aí que se fazia o contacto. E ele prometeu vários milhares de voluntários. O governo irlandês, pressionado pelo governo britânico, tentava impedir o máximo possível que viessem voluntários para a Guerra de Espanha, apesar das comunidades inglesas em Espanha, nomeadamente as do Sul, do Rio Tinto, serem completamente favoráveis à sublevação, e nisso investiram bastante dinheiro, e os portos de abordagem eram 2, eram Vigo e Lisboa. Em Lisboa, até se tornou público a vinda de 27 importantes, penso que foram 27 irlandeses importantes, portanto terá sido a segunda leva, que chegou para se irem oferecer a Badajoz às forças de Franco, ou de Água neste caso, para se irem oferecer, e que tiveram uma missa aqui no convento, na igreja de São Patrício dos irlandeses aqui em Lisboa. Tinham os seus contactos portugueses, até há um português que depois acaba por se integrar,
um José Mascarenhas como intérprete, o último representante diplomático espanhol, antes da vinda de Cláudio Sánchez Albornoz, que terá sido para aí em maio de 36, portanto, das mudanças que o governo da Frente Popular fez, penso que se chamava Mariano Amoedo Mayoral, também participou como intérprete no apoio aos voluntários e à canalização dos voluntários irlandeses que começavam a chegar e que imediatamente queriam chamar-se a Brigada, ou foram chamados a Brigada Irlandesa, mas que os espanhóis baixaram-nos logo as expectativas e chamaram-lhe uma bandera, ou seja, um batalhão, o correspondente a um batalhão, e que teriam que ser integrados de uma forma ou de outra na legião, neste caso o Tercio de Extranjeros, aquilo que era conhecido como a Legião Espanhola, porque era a única que dentro da panóplia legislativa espanhola permitia a entrada de estrangeiros. Como milicianos, na primeira linha da falange e no requeté dos neocarlistas, também havia bastantes voluntários que o tinham feito a título individual fora desta organização. E, além disso, é preciso termos em atenção que de quase todas estas nacionalidades que vamos falar, já havia bastantes elementos, ou pelo menos alguns elementos, na Legião Espanhola antes do levantamento. Certo. Portanto, porque, inclusive, imensos desertores da Legião Francesa que tinham passado, mas isso foi posterior ao levantamento, peço desculpa, posterior ao levantamento houve muita gente que chegou a desertar da Legião Francesa para passar para a Legião Espanhola, para poderem lutar contra o comunismo, isso houve bastantes, mas antes já havia bastantes elementos, então portugueses, falaremos mais tarde, mas sobre isto cabe falar. Havia imenso português, era a par dos cubanos, porventura, a nacionalidade mais significativa na Legião Espanhola, que era maioritariamente constituída por espanhóis, apesar de se chamar Terça de Estrangeiros, era maioritariamente constituída por espanhóis, mas depois vinha os portugueses e os cubanos como os mais significativos. Muitos desses portugueses tinha sido, desde que a Legião foi fundada em 2021, tinha sido gente que tinha fugido às revoltas reviralhistas em 27, mesmo em 30, 31, tinham ido para a Espanha e fugiram, perderam contra a ditadura militar e a ditadura nacional, fugiram para a Espanha e geralmente iam ali para sul ou para as minas ou para o norte, para as minas das Astúrias, ou iam para as minas de Rio Tinto, para a Bolsa de Rio Tinto, ali na província do Huelva. E eram sobretudo os de Rio Tinto que não se ajeitavam, não gostavam, eram militares e sentiam-se bem como militares e, portanto, resolviam ir ganhar a vida alistando-se na Legião. Portanto, tu tens um corpo de presença portuguesa na Legião antes do levantamento, antes da Guerra Civil, maioritariamente esquerdista, mas muito maioritariamente esquerdista. Não deixa de ser irónico. E não deixa de ser irónico, mas também não deixa de ser verdade, que apenas 2 desertaram durante a Guerra Civil. Há apenas 2 deserções desses grupos ao contrário do que aconteceu depois. O número de deserções portuguesas na Legião e no Exército e nas milícias foi sempre bastante inferior à da maior parte das nacionalidades, mas houve. Agora, o que é interessante é que desse corpo, durante a guerra, o corpo já lá estava, dos velhos, dos veteranos, os que já lá estavam, apenas 2 desertaram por razões, digamos, ideológicas durante a Guerra Civil. É interessante. Mas isto, voltamos aos irlandeses. José Luís, diz-me então uma coisa, em relação aos irlandeses, porque Sim. os irlandeses são sempre, pelo menos em Portugal, são sempre os mais falados, até pela sua passagem cá. Eu acho que houve muito alvoroço na imprensa, achas? Há também a referência do Rolão Preto, refere naquele livro da Guerra de Espanha. Pois, os irlandeses, eles foram quase todos, de certa forma, um bluff. Foram um bluff, porquê? Os espanhóis, como tu sabes, e isto não é dizer a mil, sabes que eu tenho imensos amigos espanhóis, mas os espanhóis têm uma característica
me faz lembrar aquela expressão que tu usavas muito em relação aos boers, são os maburros, e os espanhóis... Então não é minha, atenção, isso é a Eu forma sei, é o como os da portugueses exatamente, tratam. Pronto. pronto, ok. Mas que tu usas. Mas os espanhóis são muito... Como é que eu ia dizer isto sem ser ofensivo, porque não é isso que eu quero, mas são muito limitados, parece que têm umas palas e profundamente desconfiados e sobretudo muito ignorantes em relação a tudo o que é exterior. Um espanhol conhece razoavelmente a história de Espanha, hoje menos, mas conhecia muito bem a história de Espanha, mas desconhecia totalmente o que se passava no estrangeiro. E, portanto, não tinham bem noção do que eram os irlandeses. Os irlandeses, porventura, têm uma idiosincrasia que obriga toda a gente, basta pensar o que é que os americanos passaram com eles na Guerra do México, numa das guerras com o México, mas não só, tem um valor individual muito grande, o irlandês em geral tem um valor individual muito grande, mas em grupo são muito difíceis de lidar com os irlandeses, são profundamente indisciplinados, profundamente rebeldes e demasiado amigos do álcool. E, portanto, isso criou algum problema, porque fizeram-lhes uma brincadeira, na qual, porventura, os organizadores que os trouxeram para a Espanha, sobretudo na terceira leva, que foram 400 que desembarcaram em Vigo e foram trazidos para Cáceres, onde foi marcado o seu quartel-general para assentarem. A ideia era constituir, portanto, como te disse, um batalhão, portanto, podemos dizer que, exceto os alistamentos individuais nas milícias e na legião, terá havido entre 600 a 630 voluntários irlandeses. E esses vieram praticamente sem comer num navio alemão péssimo, péssimo navio antigo, barato, estás a mesmo ver o género de fazer a coisa pelo barato, enfiaram-nos no navio como sardinhas em lata, não lhes deram comida, chegaram à Espanha, novamente, praticamente não lhes deram comida, deram-lhes vinho, ofereceram-lhes um chamado vinho de honra, obviamente imaginas o que é um vinho de honra, barriga vazia, nos irlandeses, mas era que aquilo chegou ao ponto de que quando o comboio, foram 2 comboios, ou só estou a erro, organizados, e quando o comboio parou em Salamanca, e estava um oficial-general espanhol a fazer uma arenga, com certeza que em espanhol, a receber os irlandeses, ficou célebre uma fotografia de um irlandês que assomou à janela, e vomitou por cima do general espanhol, que com bom espanhol continuou a fazer a arenga mesmo todo vomitado. Portanto, digamos, foi a entrada dos irlandeses. O equipamento que lhe deram não foi do melhor, houve muitos problemas disciplinares, houve muitos problemas em termos de queixas da comida, porque eles não estavam habituados ao porco, como em Espanha. Em Espanha, na economia de guerra, os revoltosos comiam bastante porco, como se comia em Portugal, não é? Exatamente, e os irlandeses não estavam minimamente habituados a isso, estavam muito mais habituados aos vegetais e à vaca, não é? E, portanto... E o clima também, imagino. Uma dia completamente diferente. E, portanto, digamos que não se aclimataram... E quantos é que foram no total? Qual foi o número de irlandeses? Fala-se entre 600 e 630. Há um número que é 625, mas cheira-me demasiado preciso. Cheira-me mais que tem a ver com o número necessário para a bandeira do que propriamente o número inventariado. Mas o Rogério Luís de Mesa fala nisso com precisão e tem uma coisa. Para tu veres um bocado isto é um bocado feio se não for visto também com pinças e com cuidado. Eles começaram a chegar em fins de outubro de 36. E a 17 de junho do ano seguinte, de 37, estavam a regressar a Dublin, fizeram a partir do Porto de Lisboa, no vapor Moçambique, saíram e chegaram lá no dia 22. Tiveram uma recepção, mais de 200 mil pessoas receberam-nos em Dublin, e pronto, tiveram uma estadia em Espanha muito curta. Alguns ficaram alistando-se diretamente na legião, e portanto
aqueles nomes que eles queriam, a Brigada São Patrício, a Brigada Católica Irlandesa, a Bandeira Católica Irlandesa, acabou por ter uma concretização muito curta e a coisa não correu bem. De acordo com os autores, portanto, quer o Duffy, quer o Fitzpatrick, há bocado eu tinha dito Nigel, mas não é Nigel, Noel, o Noel Fitzpatrick, lembrei-me agora, peço desculpa, o Noel Fitzpatrick dão valores, mas um dá 6 mortos, outro dá 7 mortos. Portanto, podes imaginar que o número de baixas, os feridos foram à volta de 20, portanto, o número de baixas foi relativamente baixo, o que significa que, tanto que também chamada o esforço de guerra não terá sido assim, muito grande. Pois, E não pois, tem dá nada para a ver, e não tem nada a calcular a ver, partir daí. tem a ver apenas com a dificuldade que tiveram. Havia pancada entre soldados irlandeses e oficiais espanhóis, havia pancada entre oficiais, eu disse oficiais, mas entre soldados, mas também entre oficiais irlandeses e Também. oficiais irlandeses, entre oficiais irlandeses e oficiais espanhóis, e portanto aquilo era uma confusão muito grande do ponto de vista disciplinar, e portanto foi acordado com o Gaddafi o regresso do batalhão a Dublin, e pronto, depois ficaram os casos individuais que já sabem, portanto, não houve assim uma grande glória, e nós sabemos o valor individual que tem um soldado irlandês, sabemos isso até da Guerra Peninsular, mas a coisa Sim, não mas correu neste bem, caso, e é absolutamente fundamental, é bom para ilustrar que nestas coisas de operações a organização e a preparação tem que ser sempre 60% do esforço. É uma regra de ouro. Portanto, mais sim, do e a que a máxima, e lembrar que a organização é fundamental. E exato. eles vieram sem nenhuma organização e em condições completamente horríveis. Tiveram problemas no barco alemão, acho que mataram um soldado, um marinheiro alemão. Foi uma coisa horrível mesmo. E há uma coisa, temos que nos lembrar que isto é um enquadramento militar e que o ponto essencial é a disciplina, e quando não acontece Era é muito difícil. a experiência que muitos deles tinham. Era uma experiência, sobretudo, de facto, que até interessava em Espanha, mas de uma forma diferente, porque ali era individual, era a experiência da guerrilha da luta da independência e, eventualmente, guerras coloniais na Índia. Era a experiência que os irlandeses Pois, mas eu tinham. imagino que enquadrar isso era muito complicado. Zé Luís, e diz-me uma coisa, e passamos agora a quem? Aos Aos franceses? franceses, sim, Ah, aos muito bem. franceses. Os franceses, enfim, os números são difíceis, como sabes, e digamos que o nome criou mais raízes, portanto, foi a chamada bandeira Jeanne d'Arc, e apesar de não serem todos franceses, também houve poucos belgas que se alistaram na bandeira, porque vinha do norte. Foi obviamente contrariado pelo governo de Paris o máximo possível, porque, como sabes, era um governo que estava ao lado da Frente Popular, portanto, os Certo, franceses sim, sim. continuaram a passar armas para o governo de Madrid, armas e aviões, tanques, dinheiro, as brigadas internacionais apareceram como quiseram, porque, aliás, em França, ao contrário dos irlandeses, em que eles surgem independentemente das brigadas internacionais, os franceses começam sobretudo a aparecer como resposta às brigadas internacionais formadas pelo Comintern. Portanto, Certo. o Há Comintern uma, há uma tinha reação, vamos internacional, dizer. exato, a Internacional Comunista tinha começado a enviar milhares e milhares de homens pela fronteira, sobretudo pela fronteira francesa, mas não só, para a Espanha, e os franceses que já estavam a colaborar com os espanhóis e muito ativamente, através, sobretudo, de antigos membros das sociedades secretas, La Cagoule, que era uma Certo, sim, sociedade sim. secreta eminentemente civil, de direita, mas também os Corvignol, que era uma sociedade que é pouco conhecida, mas era uma sociedade secreta militar, portanto, dos militares de direita, e obviamente passavam informações para os rebeldes. Os rebeldes tinham informações muito precisas do material que saía de Paris e, sobretudo, passava-se entre os franceses, como sabes, sabes isso com certeza muito bem, os franceses estiveram à beira da guerra civil.
portanto, Sim. à beira da Guerra Civil, e havia até uma força por parte dos socialistas para se juntarem aos espanhóis e para que houvesse uma inclusão da Guerra Civil. Paradoxalmente, ou não, foram os soviéticos que pararam isso, ou seja, foram os elementos comunistas que pararam isso porque o Stalin entendia que não estava preparado ainda para uma guerra com os alemães e com os ingleses, que ele achava que os alemães e os ingleses iriam lutar contra ele, portanto não estava preparado e, portanto, travou travou a guerra em França e, espantosamente, Stalin, e agora gozando e glosando um bocado o tema, Stalin foi o grande aliado de Salazar. E, portanto, espantosamente, Stalin é o grande aliado de Salazar na sua abordagem à Guerra Civil de Espanha. Não te espantes, porque isto é verdade, aliás, digamos, no fundo é a minha tese. E depois falaremos, se tu entenderes, sobre isso. Agora não. Agora, voltando aos franceses. Portanto, os franceses com organizações, essas políticas como a Cruz de Ferro, a Croix de Fogo, perdão, a Cruz de Fogo, a Croix de Feu, portanto, alistaram muitos voluntários e levaram-nos para a Espanha na sua cruzada anticomunista, mas não conseguiram pôr no terreno, segundo o Brasiac, que, como sabes, cobriu parte da guerra. O Brasiac e o cunhado falam em volta de 300, entre 200 a 300. É possível que tenham sido um bocado mais, mas os franceses, devido à sua proximidade e devido ao facto de haver muitos franceses de origem espanhola e muitos espanhóis de origem francesa, alguns espanhóis de origem francesa, havia uma presença de franceses, quer no Requeté, nas milícias neocarlistas, quer na Falange por simpatias ideológicas, como aconteceu também com os portugueses nacionais sindicalistas, como iremos ver, se estou assim a entender. E, portanto, um general Lavigne Delville tinha prometido 3.000 voluntários. Na realidade, eles conseguiram fazer assim, os princípios de uma bandeira, portanto, metade, com à volta de 300 voluntários, eventualmente. Houve até um líder corso que prometeu 1.000 militantes corsos vindos do continente ou da própria ilha da Córsega, que é interessante, um gajo chamado François Pietri, que eu não tinha ouvido falar, não conhecia. O Pietri, François Pietri, era um líder autonomista corso, e 1.000, mas na realidade o que se concretizou eram a vinda de antigos Camelot du Roi e da Croix de Feu, que vieram combater em França. Luís, e agora... O que é interessante, mas não, mas isto é muito mais, porque a ajuda dos franceses... Não, estou a dizer-te por causa do tempo. Ok, mas é muito rápido, Certo, a ajuda dos franceses é interessante porque não aparece como nenhuma outra. Porque havia, mesmo nesses voluntários que chegaram, e aí os espanhóis já tinham razão em ter a sua desconfiança alerta, havia muitos agentes do Deuxième Bureau. O Deuxième Bureau eram os serviços de informação, eram os serviços franceses que iam para a Espanha e alertavam o que estava a passar em Espanha e não sei o que mais. Mas, ao contrário do que aconteceu com outras nacionalidades, houve franceses, houve um indivíduo chamado Henri Dupré, se o nome não me falha. Dos anteriores, o mais conhecido era penso, um tenente chamado Albert Lange, que era, obviamente, que se infiltrou nos nacionalistas e que era, obviamente, um agente de Ziembro. Mas há o caso, se não estou em erro, ele chamava-se, é importante o nome dele, Henri Dupré, que constituiu um grupo de cerca de 30, 40 pessoas, que dispersou por 3 grupos e que se alistou nas brigadas internacionais para sabotar. E sabotou. Isso é uma operação extraordinária. Inclusive o Henri Dupré é dado como sendo o principal instigador da queda do célebre general Kléber,
Portanto, o Kléber, pá, é nome fictício, agora não vou tentar a pôr mais o nome verdadeiro, mas o Certo. Kléber foi um general muito importante das Brigadas Internacionais e que acabou por ser demitido à conta das intrigas que o Dupleix lançou, o Dupleix ou homens do Dupleix, e que eles conseguiam fazer sabotagens, mas sabotagens de alto nível, desde paragem de comboios, a explosão de fazer explodir cargas de munições. Portanto, fizeram um excelente trabalho em prol dos sublevados, tendo-se infiltrado. Atrás das Há um, linhas inimigas. há um caso, por exemplo, um caso do indivíduo chamado, agora falta o professor Combe, que tinha nascido em, deixa eu ver se eu me recordo, ele nasceu em Barcelona, fugiu, porque era católico declarado, e fugiu, ele chamava-se Auguste Pierre Combe, e fugiu para a França por causa das perseguições religiosas logo no início da guerra. Depois voltou e combateu com os nacionalistas, com os nacionalistas, sobreviveu à guerra, portanto, e em 43 regressou à França em 43 e alistou-se no Maquis, na resistência. Certo. E aí foi apanhado pelos alemães e enforcado. Portanto, foi um Pois, gajo, foi um de vários, portanto, em que aqui a questão não foi, obviamente, nem ideológica, mas foi de religião. Portanto, ele era católico e veio lutar ao lado dos católicos e depois foi para a resistência também lutar ao lado dos católicos contra os alemães. Este é o combo. São assim esses certo. casos. Passando agora aos Romenos. aos romenos, que os romenos são os casos mais interessantes. Mais interessantes. Os romenos vinham todos, obviamente, do movimento Guarda de Ferro. Da Guarda de Ferro do Codriano. Do Codriano. Portanto, o Codriano tinha uma ligação por França, porque quer ele, quer o cunhado dele, o Jan Mozza, tinham-se doutorado em Grenoble, na altura em que aquilo na Roménia eles tinham fundado um movimento em 29, 30, portanto, em lutas permanentes, portanto, o que caracterizava o movimento da Guarda de Ferro, eles não eram propriamente fascistas, eram direitistas, até porque, por exemplo, os fascistas não eram antissemitas e a Guarda de Ferro era antissemita. E, portanto, tinha ali uma luta muito, muito forte política dentro da Roménia. E o que é que eles fizeram? Resolveram mandar para a Espanha apenas 7 voluntários. Só que esses 7 voluntários era praticamente todo o secretariado do movimento. Portanto, os 2 vice-presidentes do movimento, só o Codriano é que não veio, porque eles decidiram que o Codriano, ou seja, o capitano não vinha. Mas veio o capitano, o capitano, como eles dizem. O Jan Mozza, que era cunhado dele, doutorado em Grenoble. Veio o Vassili Marin, que era outro vice-presidente. Vieram nomes que eu gostava de os indicar, mas agora não me lembro de memória. Sei que veio um príncipe muito jovem da família, de uma antiga família imperial, o Alex Cantacuzeno, que acabaria depois por ser morto pelos comunistas quando regressaram à Roménia mais tarde, e que tiveram prestações excelentes. Portanto, praticamente todos foram feridos e os espanhóis renderam-lhe mais do que devidas homenagens. Eles celebrizaram-se sobretudo pela defesa, pela defesa não, pelo ataque na zona de Majadahonda à volta de Madrid, e portanto acabaram por morrer, sobretudo o Mozza, portou-se como um verdadeiro líder guerreiro, que não sim, era, ele era um homem da universidade, como sabes. Antes da Guarda de Ferro eles tinham criado o movimento Todo pela Pátria, que depois deu origem a um partido mais tarde, e Todo pela Pátria, Pentru Pátria, em romeno, que era essencialmente universitário. Portanto, a Guarda de Ferro tinha uma força muito grande nas universidades. E depois alargou aos camponeses e alargou aos operários. E virou um movimento de massas, porque antes não era um movimento de massas. A própria lógica da ida para a Espanha ainda são restícios do comportamento dos líderes, que não se assumiam como
líderes de massas. Acabaram por ser, até foram eleições, mas portanto, tiveram outro remédio também. Mas não eram, na sua origem, não eram um movimento de massas. E tiveram um comportamento distintíssimo em Espanha. Pronto, e penso que depois são os principais. E uma coisa também interessante que são os Peço desculpa. casos... Claro, tal como os outros, havia alguns romenos na legião antes Certo. da Guerra Civil e também continuaram a alistar-se. Desculpa. Luís, e queres referir também os casos de alemães e italianos Sim, voluntários? sim. Os alemães foram bastantes, porque havia bastantes alemães em ligação com a Espanha, mas o caso mais conhecido foi um oficial do exército espanhol, que pouca gente sabe, mesmo espanhóis, que ele na realidade era alemão, era prussiano, ele era oficial do exército, de carreira, um homem chamado Carlos em espanhol, como sabes, deve ter sido Carlos, Claro, com certeza. Carlos, claro, Zeden, Lida Zeden. Carlos, à espanhola, Carlos Liede Zeden. Portanto, que era um major, chegou a major, penso que a título, não sei se a título póstumo foi coronel, talvez. Acabou por morrer na guerra, mas que já era oficial legionário antes da guerra. E participa no levantamento e participa nas colunas. Ele é comandante de uma das bandeiras, enquanto capitão, de uma das bandeiras da coluna Casterrón, que sai de Sevilha a caminho de Badajoz. Ele combate em Badajoz, aliás, é ferido em Badajoz e condecorado em Badajoz, na toma de Badajoz, e é talvez assim o caso mais conhecido de um oficial de origem prussiana. Ele nasceu no leste da Prússia, e era um soldado de carreira no segundo Reich. Estão-me sempre a corrigir isso, e portanto combateu na Primeira Guerra Mundial, não é? E portanto depois alistou-se na Legião Espanhola e acabou por adquirir nacionalidade espanhola, mas... E há números disso, de quantos voluntários alemães? alemães, na Legião terão porventura cerca de 1.000, 1.500, fora do esquema da Legião Condor. Certo. Porque depois houve alguns alemães que viviam em Espanha, ou eram mistos, isto é, de famílias que tinham uma espécie de dupla nacionalidade, chamemos, que na verdade depois não correspondia na prática, mas portanto que se assumiam como tendo dupla nacionalidade e que foram empurrados para a Legião Condor. Há casos, e o Roger Luís de Mesa identifica-os muito bem, estão muito bem identificados, porque estes detalhes, para quem tenha interesse, é ir a Roger Luís de Mesa, que está lá tudo. Quem quiser saber sobre os marroquinos, mas também não é só sobre os franceses, o Sylvain Roussillon trata muito bem a Jeanne d'Arc, trata muito bem os marroquinos. Aliás, uma coisa interessante é que em relação aos franceses, eles faziam sempre a distinção entre os franceses de França, os argelinos, e dentro dos argelinos, os franceses argelinos, e dentro dos argelinos ainda distinguiam os oraneses, ou seja, os oriundos de Oran, que é uma coisa gira, portanto, argelinos e depois os argelinos de Oran, portanto, que devia ser uma colonização diferente, algo assim, pronto, e que muitos deles estavam ali, Oran estava mesmo ali ao lado do protetorado de Marrocos espanhol, e portanto iam facilmente para a Legião sem problemas. Houve depois, talvez a unidade mais, hoje dizia cosmopolita, mas não, mas era mais multiétnica espanhola, mais plural, tirando a Legião, foi a Falange Espanhola de Marrocos, não é? A Falange de Marrocos, primeira linha da Falange de Marrocos, tinha combatentes judeus, cristãos, islâmicos, de tudo, portanto havia ali havia tudo. Eu esqueci-me de dizer que a Jeanne d'Arc foi comandada por um indivíduo que acabaria por morrer na guerra, e tão humilde que pediu a sua exoneração durante os primeiros combates. Ele chamava-se Marsangy, mas eu quero ver a Henri, ele era capitão do exército francês,
capitão Henri Bonneville de Marsangy, e tinha sido capitão de Sipahi, dos grupos franceses no Norte da África, e conhece aqueles grupos a cavalo, Sipahi, que eles tinham a cavalo com dromedários, que eles usavam com dromedários, e que ele era muito amigo e tinha feito amizade com um indivíduo importante que vai comandar uma das colunas também que sai de Sevilha, de legionário de Sevilha para Norte, que era o Eliodoro, conhecido por Eli, Eliodoro Rolando Telha e Cantos, que era um major do exército espanhol, que era muito amigo deste Marsangy. Tinham-se conhecido nas campanhas do Norte da África, quando os espanhóis e os franceses lutaram contra o Abdelkrim, que falámos no outro dia. Falámos Tinha ficado amigos. na última emissão. Claro, aliás, como o nosso Paiva Couceiro também era amigo de alguns espanhóis, nomeadamente o general Burguete, que era casado com uma senhora do Porto, porque se tinham conhecido quando ele esteve como observador no Norte da África entre os espanhóis. Portanto, o Paiva Couceiro tinha muitos conhecimentos entre a oficialidade africanista espanhola em Marrocos. Epá, para finalizar, porque isto é complicado estar a entrar em detalhe. Quem quiser o detalhe que vá aos estes 2 livros, ou daqui não vale a pena, mas estes 2 livros que tu mencionaste logo no início, mas só para ver que a mentalidade dos espanhóis era um bocadinho desconfiada, profundamente desconfiada. Vê só o que aconteceu a um dos 3 medalhados pela sua participação na Guerra Civil com a Cruz de Espada, com a Torre de Espada, perdão, com a Torre de Espada cá em Portugal, o Zé Pequito Rebelo, que foi o homem que leva, na realidade eu acho que foi ele que levou mesmo para Burgos e depois, indubitavelmente, de Burgos para Pamplona, ao Ansaldo, foi o piloto, o malogrado piloto que sobreviveu à morte de Sarrurgo, na Quinta da Marinha. É provavelmente o Pequito Rebelo que o leva também, porque ele inventa uma história, o Ansaldo inventa uma história que não pode ser verídica, porque inclusive cita a Ibéria e a Ibéria na altura não operava. Mas Não existia. não, existia, mas não operava. Estava parada e não existia. Certo. E, portanto, ora bem, o Pequito Rebelo, quando vai oferecer os seus serviços aos espanhóis, a ignorância era tanta que os gajos estavam de pé atrás e desconfiados dele. Porquê? Porque na sua propriedade, perto do Gavião, penso que Polvorão, perto do Gavião, tinha aterrado na tal revolta chefiada pelo Capiteliano em 15 de dezembro de 1930, um avião, um Loringer 3, que era pilotado pelo Inácio Hidalgo de Cisneros e López de Montenegro, que era obviamente um aristocrata comunista, que viria a ser o líder da aviação da Frente Popular. E como isso era público, estava nos jornais e não sei o que mais, eles desconfiaram. Estás a ver o que é que uns pararam ali, outros vieram aterrar ao pé do Montijo, outros vieram aterrar a meio caminho entre portanto, vieram 3 ou 4 aviões, na altura fugidos de Espanha. Como é que o Pequito Rebelo sabia quem é que vinha no avião? Veio um avião militar espanhol. Pronto. E então eles desconfiavam do Pequito Rebelo por causa disso. Portanto, os espanhóis continuam a desconhecer profundamente a história de Portugal e ficam muito espantados quando, por vezes, em conversa, como sabes, tenho muitos amigos espanhóis, lhes digo que Portugal é um país que nasceu no século XII e que Espanha é um país que nasceu no século XVI e que eles não podem nunca esquecer isso. Mas para eles Portugal só existe desde 1 de dezembro de 1640, quando existe. Mas enfim, era uma pequena nota para perceberes foi uma boa conclusão. A dificuldade que os próprios espanhóis tinham em aceitar estes estrangeiros, percebes? Em aceitá-los, porque não tinham dificuldade em compreender. Porque para eles não era, para os seus líderes, era efetivamente uma questão de cruzada, era efetivamente uma questão anticomunista. Mas para os soldados, não. Os soldados não tinham bem essa noção. Os soldados e, enfim, alguns oficiais e suboficiais não tinham bem essa noção. E, portanto, era mais espanhol versus estrangeiro.
e isso dificultou, ao contrário do que aconteceu com as brigadas internacionais, que eram enviadas por Moscovo e obviamente tinham que ser obedecidas como tal. Deste lado a coisa foi um bocadinho diferente. Ora, José Luís, foi uma bela conclusão e acabamos com o Pequito Rebelo. Aliás, se eles conhecessem o percurso político do Pequito Rebelo, nunca fundador do desconfiariam. integralismo lusitano, fundador do integralismo lusitano, quer dizer, enfim. Mas foi uma bela conclusão. José Luís, e temos prometida pelo menos mais uma emissão. Vamos ver se os nossos ouvintes quiserem mais. Se quiseres fazer a próxima sobre o mito dos viriatos, é capaz de ser giro. A ideia era fazermos uma sobre vários aspectos de Portugal e a Guerra de Espanha menos conhecidos, e um deles é naturalmente o dos viriatos. Por isso já está prometido que o próximo episódio é sobre Portugal. E pronto. José Luís, agradeço-te mais uma vez. Não tens nada que agradecer, é sempre um prazer. Chegámos ao fim deste episódio da série dedicada à Guerra de Espanha, a que chamámos Os Internacionais de Franco. O meu nome é Duarte Branquinho, este é o podcast de Ideias a Contracorrente. Não se esqueçam, sigam o podcast nas várias plataformas na internet, nomeadamente no YouTube, Facebook, Spotify e Telegram. Até ao próximo episódio.